Graça e paz. Vamos continuar aqui no estudo do livro de Gálatas, na qual vem trazer a liberdade para as pessoas por meio do Evangelho da graça de Deus. Nós paramos aqui no versículo 12 e vamos dar continuidade daqui para frente. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho que ele recebeu, ele diz assim: porque não recebi o Evangelho da graça de Deus, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso acontece o seguinte, que essa escravidão religiosa são de homens passando para homens, querendo escravizar as pessoas, tendo os mesmos modus operandi, fugindo das Escrituras e muitas vezes seguindo o modo dos fariseus, dos religiosos da época, que não aceitavam o vinho novo que Jesus trazia, que era o Evangelho da graça e da misericórdia. E esses religiosos não têm misericórdia de ninguém. Essas pessoas são religiosas. Tanto que na religião não se existe amigo. As pessoas são amigos da religião. No dia que você deixar a religião dela, ela vira seu inimigo, mostrando que não há um amor pelas pessoas, e sim pelos seus dogmas religiosos, porque elas são nada mais do que escravas do sistema. Aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Quer dizer, ele como escravo da religião do judaísmo, a igreja de Deus, ele perseguia, entendeu? Pensando que estava fazendo certo, porque a religião o havia ensinado a perseguir os outros. E vê se não é a mesma coisa que acontece hoje com os religiosos. Eles perseguem as pessoas que não falam a mesma língua que eles. São perseguidores. E perseguir a igreja de Jesus é perseguir as pessoas que buscam fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Porque essas pessoas não se submetem à religiosidade, elas são perseguidas. E eles pensam que igreja são denominações. Não, igreja somos nós, que estamos em Cristo e que nos colocamos como discípulos de Jesus. Nós que somos a igreja de Cristo. A igreja não é uma denominação, nem um CNPJ, nem pessoas que se reúnem, mas se reúnem em torno de uma religião, não em torno da palavra do Senhor Jesus. E vendo isso agora, eu peço a você que, se você está gostando do conteúdo, se você está gostando desta palavra que liberta, e você conhece alguém que também está escravo dessa religiosidade, que você deixe o like aí para ajudar no crescimento do canal e levar para mais pessoas, e compartilhe também com essas pessoas aí que são escravas também e muitas vezes estão aí, como que eu vou dizer para você, aprisionadas, e muitas vezes até com problemas psicológicos e físicos por causa dessa condenação que colocaram sobre elas. Então, você veja que Paulo fala aqui no versículo 14, e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Os religiosos são zelosos da religião e das tradições. Eles não têm zelo pelas pessoas, têm zelo pelas tradições religiosas. Então, enquanto a pessoa é uma religiosa, não conte que ela vai manifestar o amor de Deus, porque ela não tem amor às pessoas. E o amor de Deus, ele é manifestado às pessoas e não à religião.
Mas aqui no versículo 15 ainda diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Quer dizer, Paulo falou, no dia que Deus revelou a sua graça para mim, então, o que acontece? Eu não fui consultar carne nem sangue, eu fui consultar homens. Não foi consultar homens se era certo, se era errado, não. Jesus me ensinou o Evangelho. Jesus me ensinou que eu deveria pregar. Então, eu fui pregar aos gentios, porque eles não queriam que a palavra fosse pregada aos gentios, que somos nós. E hoje, engraçado é que essas pessoas querem pregar o judaísmo, muitas vezes a lei mosaica, desprezando o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça de Deus, que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da misericórdia, ele não traz condenação. O Evangelho da graça de Jesus o Evangelho é a boa nova. São as boas novas. Que boas novas? As boas novas que o que Cristo fez por nós, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A graça de Deus é essa, que já estava escrita lá no livro de Isaías. Então, nós, quando cremos em Cristo, quando aceitamos essa graça, o castigo que nos traz a paz, o castigo que deveríamos sofrer, já estava sobre ele. Não temos que carregar mais esse castigo. Então, esta é a graça libertadora que tem que estar na nossa vida e que temos que aceitá-las para que vivamos em paz, em segurança de que estamos salvos por meio de Cristo. A nossa fé tem que estar nele, porque nele nós temos todas as respostas e temos a segurança que não podemos ser condenados diante de Deus, porque ele já foi condenado em nosso lugar. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.